Muitos escritores iniciantes querem começar a escrever o seu livro, mas têm uma grande dúvida. Que plataforma é que eu posso usar para conseguir escrever da melhor maneira? Se tu tens esta dúvida, então fica neste vídeo até ao fim, porque eu vou-te dizer quais as melhores ferramentas que tu podes usar para conseguir escrever o teu livro da melhor maneira. É assim, nós os dois sabemos que não é o facto de tu usares a ferramenta A ou a ferramenta B que o teu livro vai ficar melhor. Só que o processo para tu conseguires terminar o teu livro, se não usares aquela ferramenta específica, pode ser que até tu terminares a revisão toda, o teu livro esteja completamente caótico. E portanto, estas ferramentas são importantes porque vão te ajudar e muito na criação do teu mundo, dos teus personagens e principalmente do teu livro, que é esse o intuito final. E se tu ainda não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, eu sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar o seu livro e publicá-lo da melhor maneira possível, sem gastar também muito dinheiro. Mas então vamos lá ao que realmente importa. No final do vídeo eu vou dizer exatamente aquilo que eu faço para escrever o meu livro de alta fantasia. Para quem não sabe, alta fantasia é aquelas fantasias em que tens várias raças, muitas vezes várias línguas, magias, enfim, é estilo O Senhor dos Anéis. Portanto, é uma história extremamente complexa e que precisa de muita organização. Agora, antes sequer de eu começar a falar de aplicações que tu podes usar, é importante eu dizer-te que não vão ser estas ferramentas ou aplicações, enfim, que vão fazer o teu livro. Tu tanto podes escrever o teu livro inteiro à mão, como podes usar a melhor ferramenta e não é por isso que ele vai ser melhor ou pior. Então, a primeira ferramenta é o Google Docs. O Google Docs é provavelmente das mais simples e acessíveis. E porquê é que eu digo isto? Porque é gratuito, é acessível em qualquer dispositivo, ou seja, tu até podes escrever no telemóvel, se gostares. Guarda tudo automaticamente, portanto isto acaba por ajudar, não tens dores de cabeça se o dispositivo for abaixo. Sei lá, já me aconteceu. E depois uma coisa muito importante, é muito fácil partilhar com leitores beta e definitivamente tu vais querer isto. O Google Docs é muito bom para quem gosta de um programa simples, para quem não quer estar ali a aprender muito sobre algum tipo de programa, portanto também acaba por ser bom para quem está a escrever o primeiro livro. E eu digo isto apenas pela sua simplicidade, mas também tem as suas desvantagens e as desvantagens aparecem exatamente quando as coisas começam a ficar mais complexas. Por exemplo, se tu tens muitas notas, se tens um world building mais complexo, muitas personagens, linhas narrativas, acaba por ser mais complicado organizares essas coisas todas no Google Docs. Portanto, se tu o fores usar, se fores um escritor que não gosta assim de muitas coisas complexas, tu podes usar o Google Docs, mas aquilo que eu recomendo é usares, por exemplo, um caderno à parte em que tu escreves todas as outras coisinhas. E para te organizares melhor, até podes ter vários cadernos diferentes, se tu quiseres. Cada caderno é uma determinada coisa, por exemplo, criação de mundo, criação de personagens e notas sobre a história. Podes ter 3 cadernos diferentes ou um caderno com vários capítulos onde tu vais escrevendo as coisas. Isto, obviamente, é a maneira mais simples de tu começares a escrever o teu livro. Depois tens o clássico, que é o Word. O Word continua a ser uma ferramenta muito usada, especialmente porque muitas editoras gostam de trabalhar com os ficheiros doc. E além disso, elas também costumam rever com comentários. Portanto, estão a rever o teu livro a partir do Word, por exemplo, e vão deixando notas com aquelas definições que o Word tem, deixares ali uma notinha. Costumam usar muito essa ferramenta e, portanto, é muito útil. Acaba por ser um programa muito estável, tem muitas ferramentas de revisão, ou seja, tu consegues perceber se tu estás a escrever alguma palavra mal, se algum termo em específico que tu estás ali a escrever, se não é assim que se usa, vai-te ajudar bastante. E além disso, também te ajuda na formatação do teu livro, ou seja, tu consegues logo desde o início, e eu até tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, como é que tu deixas a formatação do teu livro pronta já para publicar. E isto logo no início, antes mesmo de começares a escrever, que sinceramente poupa-te imenso trabalho. Portanto, esta é sem dúvida uma das maiores vantagens. E se tu tiveres um bocadinho mais de paciência para editares, para fazeres essas coisas todas por ti, então eu acho que vale mesmo muito a pena. Outra coisa boa, há quem não saiba, mas o Word é completamente gratuito. Tu tens a opção paga, obviamente, mas se tu não quiseres pagar, tu também tens a opção gratuita, que é a partir do navegador. Tu podes ir lá, escrever Word online, e é exatamente a mesma coisa, só que tu
tu precisas de net para usar, mas hoje em dia eu acho que isso é bastante fácil, principalmente com as operadoras nos telemóveis. Tu consegues muito facilmente, por exemplo, 200 gigas de net por mês. Podes usar os dados móveis, passar os teus dados móveis para o teu portátil, se quiseres escrever noutro sítio, e portanto é extremamente fácil. Tu consegues ter o Word gratuito. Agora, a grande desvantagem é também um bocadinho aquela do Docs. Tu ficas com um documento gigante, porque esse documento vai ser útil para tudo, não é? Tu vais pôr ali tudo. Ficas com muitas notas espalhadas. Às vezes, se tu fores daquelas pessoas que deixam uma nota aqui, uma nota ali, uma nota não sei onde, tu depois não sabes onde é que essas notas estão. Tu podes ter uma nota no primeiro capítulo e tu estás no último capítulo, ou teres uma nota, sei lá, no capítulo 13, e tu sabes que há uma nota por ali, mas é difícil encontrar. Então, a nível de organização, não é assim muito bom usar o Word. Depois tens uma dificuldade acrescida a navegares ali pela tua história. Vamos supor que tu estás num determinado capítulo, tu queres acrescentar uma coisa, mas tu tens que alterar uma coisa lá atrás que, se não o fizeres, não faz qualquer tipo de sentido a história. Então, tu metes na cabeça, ok, deixa-me só alterar isto e eu já vou continuar. Para tu encontrares essa coisinha que tu queres alterar, já tens aí uma dificuldade muito maior, porque tu tens primeiro que encontrar o capítulo, tens que te lembrar por ti onde é que aquilo está, procurares exatamente a frase que tu queres alterar e pronto. Isso, sinceramente, vai-te tirar bastante tempo. Portanto, sim, essa parte é uma grande desvantagem do Word. Então, outra vez, a minha recomendação é, se tu gostas de usar o Word, se já estás familiarizado com o Word, é ótimo, tens muitas vantagens usando essa plataforma. A única coisa que eu recomendo é que uses outra plataforma distinta, ou como eu disse há pouco, usares um caderno para te organizares a nível da tua história. Agora, uma aplicação muito boa é o Scrivener. Eu acho que é assim que se diz. O Scrivener é muito bom, porquê? Porque ele foi exatamente desenhado para escritores. Há quem não sabia disso, mas sim, é uma aplicação que foi mesmo feita para escritores, para os escritores conseguirem se organizar. E o Scrivener é ótimo na organização, porque tu consegues dividir o teu livro por capítulos. Tu tens mesmo várias pastinhas de lado em que tu podes criar a pasta do capítulo 1, pasta do capítulo 2, capítulo 3 e por aí fora. Dentro da pasta do capítulo 1, tu podes pôr outra pasta só para colocar as imagens das personagens, do mundo, da cena onde aquilo se passa. Tu podes, por exemplo, desenhar, passar a imagem para o PC e pôr aquilo ali. Vai-te dar uma ajuda imensa. Tu podes ter notas dos teus personagens, até podes ter uma pasta específica só para os teus personagens, e isso vai-te ajudar muito quando tu estiveres a fazer aquela parte descritiva e tu já não te lembras, epá, esta personagem tinha os olhos azuis ou os olhos castanhos. Às vezes isso pode acontecer e acaba por ser extremamente útil tu teres uma aplicação onde tu podes escrever e ao mesmo tempo tu podes ter todo o teu mundo ali organizado. É muito, 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 muito útil. Consegues organizar muito melhor a tua criação de mundos, mover cenas muito facilmente. Podes mover uma cena de uma pasta para a outra, por exemplo. Consegues visualizar muito melhor a estrutura do teu livro e, como eu disse há pouco, dividir o livro em capítulos de uma maneira muito mais fácil, que não tens em nenhuma das outras aplicações. Isto para quem escreve fantasia, romances assim mais longos ou mesmo séries, é sinceramente um prato cheio. As desvantagens é que o Scrivener é um programa pago, portanto eu acho que tu tens um mês, não sei se é um mês, mas acho que tens um mês gratuito, mas depois disso acaba por ser pago. E é um programa ligeiramente mais complexo, ou seja, há muitas pessoas que entram ali, não estão habituadas e aquilo parece tipo uma série de coisas assim muito complicadas. Mas se tu tiveres paciência para aprender e se também já estás mais familiarizado com outro tipo de programas, então é mesmo muito bom. E tem outra desvantagem que é na parte de escrever, pelo menos isso aconteceu comigo quando eu experimentei o Scrivener, que é, eu ia escrever uma palavra e aquilo automaticamente corrigia para uma palavra que eu não queria. Ou seja, o Scrivener interpretava que eu queria dizer outra coisa e não me deixava ter aquilo que eu queria. Vamos supor que eu tenho o nome de um personagem, por exemplo, Gorvan, que é exatamente uma das minhas personagens que eu mais adoro no meu livro. Eu escrevia Gorvan e aquilo editava para gordo. E mesmo que eu fosse lá apagar e escrever outra vez Gorvan, aquilo voltava a escrever automaticamente gordo. E para aquilo deixar de escrever gordo, eu tinha que ir lá, selecionar com o lado direito do rato, dizer que eu queria mesmo deixar o Gorvan e depois acrescentar essa palavra, essa nova palavra, à lista de palavras do Scrivener. Então isso acaba por me tirar muito tempo
E sinceramente era chato. Eu estou ali a escrever, estou com a ideia a fluir e depois tenho que parar para estar sempre a corrigir as coisas que o Scrivener está a pôr no meio. Pronto, e esse sinceramente é um dos pontos que eu achei assim mais negativos. De resto, a nível de formatação, para deixares o teu livro todo prontinho para imprimir. Não sei se agora já adicionaram novas ferramentas, mas quando eu tinha experimentado não era assim tão bom. Portanto, aqui há outro ponto negativo, mas tu até podes escrever o teu livro todo no Scrivener, se tu achares que faz sentido, e depois passares manualmente tudo para o Word ou para outra plataforma, só para conseguires formatar melhor o teu livro. Também tens essa opção. Ou então, outra que eu acho que ainda é melhor, usares outra aplicação para escrever e o Scrivener, por exemplo, como uma base de dados, que até foi uma coisa que eu disse num dos comentários. Portanto, eu acho que sinceramente que isso é uma coisa que acaba por ser muito útil. Depois tens outra aplicação que também é muito, muito boa, que é o Notion. O Notion é uma aplicação muito boa para organizar as ideias. Não é exatamente para tu escreveres, mas para organizar as coisas. Então, esta parte do Notion acaba por ser como se fosse aquele teu livro digital onde tu vais guardar tudo aquilo que tu precisas. Tu consegues guardar muito facilmente coisas de mundos complexos, sistemas de magia, mapas, cronologias, várias bases de dados de personagens. Portanto, tu consegues criar uma infinidade de coisas. É como se fosse a parte do Scrivener, só que sem aquela parte de escrever. Tu podes criar páginas, podes criar base de dados, até podes criar várias ligações entre a informação que tu estás a pôr. Portanto, é muito, muito bom. A parte que eu acho mais negativa do Notion é mesmo não ter aquela opção de escrita. Bruno, mas tu consegues escrever no Notion. Sim, eu sei que tu consegues escrever no Notion, só que não é bom para tu estares a escrever. É como começares a escrever um livro num bloco de notas. E já que estamos no final do vídeo, eu comecei exatamente a escrever o meu livro num bloco de notas. Pois é, eu antes não fazia a mínima ideia que eu podia usar o Word gratuito e, portanto, eu também não fui à procura de outras ferramentas, eu tinha ali o bloco de notas e foi onde eu comecei a escrever. Portanto, sim, tu podes usar o Notion para escrever o teu livro, mas não é prático. Não é prático porque tu tens outras coisas muito melhores que podes usar. É mais uma ferramenta para organizar as coisas. Aí sim, é uma ótima ferramenta. Mas então, Bruno, como é que tu escreves o teu livro? Que aplicações é que tu usas e o que é que tu aconselhas para quem está a começar? Então, bora lá. Aquilo que eu uso. Bem, tu já sabes que eu usei o bloco de notas no início. Depois disso eu migrei para o Word. Comecei a escrever muito mais no Word. Agora só escrevo lá. Já comecei a migrar algumas coisas, alguma parte da informação do meu livro para o Notions, mas a maior parte da informação está em pastas. Isto porquê? Porque eu escrevia com um bloco de notas e depois tinha pastas ao lado, que era exatamente as pastas onde eu tinha a informação do meu livro. Então dentro dessas pastas eu tinha várias imagens e tinha outros blocos de notas com a informação de cada imagem. Portanto, isto foi a minha maneira de me organizar. Não é assim muito prático, mas também é uma opção que tu podes fazer. O que é que eu faço agora? Eu tenho o Word, é lá que eu escrevo tudo. Eu tenho um documento único para o meu livro inteiro. Tenho os capítulos todos lá. Obviamente tenho vários backups, porque já aconteceu eu perder o meu livro, infelizmente, e portanto eu aconselho que tu cries também vários backups, porque enfim, nós não sabemos o que é que pode acontecer e inclusive esta semana eu quase perdi o meu computador. Aliás, eu tenho estado assim mais offline a nível dos comentários e a nível das coisas na internet, porque o meu computador foi mesmo à vida e eu que não percebo assim muito de tecnologia, foi um bocadinho mais complicado conseguir reaver tudo outra vez, reinstalar o Windows, formatar o PC, enfim. Foi uma tarefa que para muitos é fácil, mas para mim foi muito complicada. Só que eu não desesperei porque eu já tinha todas as minhas coisas em backups, num disco rígido externo. Portanto, faz estas coisas e eu estou a falar disto neste vídeo, até porque acho que faz sentido, não é? É um vídeo mais para te conseguires organizar, também para te salvaguardares se acontecer alguma coisa assim pior. Pronto, como eu estava a dizer, o meu livro está todo no Word, eu tenho alguns capítulos abaixo do meu livro, ainda no Word, onde eu tenho informações como se fossem resumos. Isto são coisas que eu já fui deixando de passar e ainda não tive a atualizar aquilo. Mas pronto, é assim que eu faço, foi assim que eu me organizei. É um bocadinho
complexo ou desorganizado para aquelas pessoas que gostam de muita organização, mas é assim que eu faço. Tenho o meu Notion já com algumas informaçõezinhas, com algumas coisas que eu acho que são mesmo muito importantes, como determinados personagens, partes do mundo, partes da magia e partes da história, coisas que eu ainda quero implementar no meu livro. De resto, eu ainda tenho aquelas pastas à parte onde tenho vários personagens, vários dragões, coisas que eu usava mesmo para me inspirar. Essas coisas todas ainda estão em pastas, ainda não tive paciência para migrar isso tudo para o Notion. Eu tenho aqui um inscrito no canal que é o Argbeast Vocals e ele disse que usa o Excel para organizar o livro. Sinceramente, eu ainda não tinha pensado nessa opção, mas é brutal. Portanto, se tu consegues mexer bem no Excel, eu não consigo. É uma ótima ideia para começares a escrever o teu livro e organizares as tuas coisinhas ali no Excel. Até podes criar fórmulas, acho eu, para organizar determinadas coisas. Eu não sei, eu não percebo nada disso, mas fica aí a dica. E obviamente eu tenho que te dar os créditos, porque foste tu que deste essa ideia, portanto, está aí. Agora, como eu disse no início do vídeo, não são estas aplicações que vão fazer do teu livro o melhor livro de sempre ou o pior livro de sempre. Portanto, como eu já disse, eu comecei a escrever no bloco de notas, a organizar tudo por pastas. Tu até podes começar a escrever à mão. Enfim, aquilo que te fizer sentir melhor, aquilo que fizer mais sentido para o teu dia-a-dia, se tu estás muito mais tempo em casa ou se estás mais tempo a andar de um lado para o outro e preferes escrever, por exemplo, no telemóvel, então se calhar até podes ir mais para o Google Docs, por exemplo. Enfim, tens que ver aquilo que é melhor para ti. Às vezes, se tu também estiveres a começar, acaba por ser muito melhor ir para uma opção mais simples, que te sintas mais confortável, que consigas escrever e também organizares o teu mundo. Aquilo que eu quero que tu percebas é que o importante em si não é a ferramenta que tu usas, é aquilo que tu vais fazer para conseguires terminar o teu livro e ainda assim gostares daquilo que tu estás a fazer. E se tu gostaste deste vídeo, eu convido-te a deixares um like, a subscreveres, porque isso vai me ajudar imenso. Se tu gostas de dragões, de fantasia, de temas assim ligeiramente mais dark, eu vou deixar aqui o link em baixo do meu Substack. É totalmente gratuito e assim todas as semanas tu recebes um excerto do meu livro que sinceramente está incrível. Tu não perdes nada e assim também aprendes e podes ter mais ideias se estiveres também a escrever um livro de fantasia. Portanto, vai lá, vai ler mais, aproveita para veres outros vídeos também que eu tenho para conseguires melhorar o teu livro e resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.